é ter a clareza da onde que você quer chegar, definir os seus hábitos, né? Ter um checklist todo dia, definir qual que é a sua rotina. E a terceira é ter disciplina e constância. Deixa eu adivinhar. Você trabalha, você estuda e ainda tem uma vida social. Você tá vivendo no modo hard da vida, tá? Mas calma, não precisa surtar, tá? Dá para equilibrar tudo sem perder a cabeça. Vamos conversar sobre isso hoje? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu fiquei uns diazinhos sumidinha daqui. Eu acho que eu fiquei 2 semanas sem postar vídeo, ou uma semana, não me lembro. E eu estava com saudade de vir aqui papear com vocês. Então esse vídeo vai ser um vídeo muito conversativo. Eu acho que é assim que fala. Eu passei por uns diazinhos muito... Como é que fala? De tribulação? Pode-se dizer que sim. Sentindo muita dor, muito inchada. Ainda meu rosto tá desinchando ainda. Meus pés estão desinchando, mas a gente não pode parar. E acho que esse vídeo é um vídeo que eu acho que é tão importante para vocês quanto para mim. Essa troca, né? Essa troca de conversas, porque a gente vive nessa pressão de ser produtivo o tempo todo. O trabalho exige, a faculdade ela cobra, os amigos chamam, então a gente tenta dar conta de tudo. E até quando a gente não se sente bem, né? Então, como por exemplo, eu estava numa fase, esses dias, né? Eu estava muito inchada, eu estava sentindo muita dor, muita cólica e muito desconforto. Então a gente sente esse desconforto, mesmo assim a gente quer dar conta de tudo e quer sentir que a gente está sendo produtivo. Mas no final a gente tem que saber equilibrar, olhar para a situação que a gente se encontra, a fase que a gente se encontra nesse dia, né, durante a semana, por exemplo, e entender que a gente não precisa dar conta de tudo. Mudei de ângulo, tava me incomodando aquele reflexo no óculos. Mas eu acho que agora vai ficar melhor de conversar com vocês. Eu acho que é isso mesmo, sabe? O segredo para tentar equilibrar tudo isso não é fazer mais, mas sim fazer melhor. Eu venho buscando sempre ter essa rotina produtiva, eu venho tentando dar conta de tudo. Um dos primeiros pontos que eu queria alertar vocês realmente sobre isso. Aceitar que o dia só tem 24 horas, aceitar que tem dias, tem semanas, às vezes tem até meses. Precisa aceitar a nossa situação que nos encontramos. Então, às vezes a gente tá sentindo alguma dor, às vezes a gente, né, teve um resfriado, se gripou, algumas coisas leves, né? Mas a gente precisa entender das nossas limitações mesmo, entender quando que a gente precisa olhar para essa limitação e falar, ok, eu tô com isso, tô sentindo dor, eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Diante disso, da gente entender que a gente não dá conta de tudo, a gente precisa olhar, e aí vai uma dica, tá? Quem tem a agenda no celular mesmo, e aplicativos, né? Eu gosto de usar papel ainda, como os maias e os incas, mas eu uso planner. Depois eu posso até mostrar pra vocês qual que eu uso. Eu gosto de usar ele e ir anotando todas as minhas atividades. Talvez seja esse o começo de como
conciliar e de ser produtivo, fazer melhor as nossas atividades. Então, a partir do momento que a gente tem a clareza dos nossos objetivos, a gente entende qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa meta, a gente cria o hábito, a gente cria a rotina mesmo, a gente cria a prioridade de fazer essas tarefas no dia a dia, de cumprir rituais que sejam eficazes para nós atingirmos os nossos objetivos. Por exemplo, talvez acho que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com esse exemplo. Eu vou prestar a prova da ordem novamente, então vou prestar a prova da ordem no final do ano. E todo dia eu acordo, faço o meu devocional, leio a Bíblia ali, já tomo meu café e vou estudar. Então já é uma rotina, né? Tenho que dar conta disso e essa é o meu objetivo principal no momento para poder atingir esse objetivo, que é ser aprovada no exame da ordem. A gente precisa ter essa clareza e bem definida da onde que a gente quer chegar para a gente conseguir visualizar essas prioridades, conseguir realmente cumprir. Já puxando um gancho para um segundo ponto que eu queria conversar com vocês, é a questão da rotina, né? Eu acho que vai ser bem legal, gente. Eu vou trazer um outro vídeo, comenta aqui se vocês querem esse vídeo, tá? Sobre como ter uma rotina, sabe? Como ter hábitos saudáveis, como ter uma rotina. Eu acho que vocês estão tortos. Como construir uma rotina de propósito. Uma rotina de propósito, uma rotina estratégica. Comenta aqui se vocês querem. Eu acho que eu vou gravar, gente. Comenta que se vocês quiserem eu gravo. É uma ideia de vídeo que eu acho legal, porque eu gosto de assistir também. Mas, enfim, continuando, a gente tem que entender que a nossa rotina, ela precisa ser uma rotina flexível. Então, a gente não tal horário eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, fazer aquilo. Isso é importante, sim, mas a gente precisa entender que a gente precisa ter um pouco de espaço dentro da nossa rotina, não sobrecarregá-la o bastante. Então, a partir do momento que a gente... Vocês são assim também? Por exemplo, quando tem muita coisa para fazer, vocês não conseguem fazer tudo, ou vocês faz tudo meia boca para fazer aquilo que é principal, digamos assim. Vocês são assim também? Então acho que é importante a gente trazer essa rotina flexível, né? Deixar um espaço para descanso, um espaço na nossa agenda, né? Na nossa rotina para imprevistos, para descanso, às vezes para lazer mesmo. Faz uma rotina perfeita, idealiza uma rotina perfeita, acaba que no primeiro atraso a agenda vira um caos. É importante deixar, né, um planejamento, digamos, de 80% e 20% da agenda para improvisos. Quarto ponto importante é cuidar de você. Sim, gente, dormir bem faz a diferença, tá? Comer direito, alimentação saudável faz diferença. Tirar um tempo para você, para respirar, fazer uma atividade prazerosa, então seja exercício físico, seja um banho relaxante, que seja uma meditação, é importante sim, tá? Isso é tanto importante para sua mente quanto te dá um retorno, né, energético suficiente para conseguir manter a sua rotina em dia. Grava isso, sem energia a gente não rende. Um quinto ponto pra gente debater, conversar sobre é a questão
da vida social sem culpa. A gente vê muitos, eu não sei se vocês estão prestando um vestibular, prestando alguma prova importante de concurso. Eu acho que fica se cobrando demais, né? Ai, igual eles colocam, concurseiro não tem vida e tudo mais, é só estudar e tudo mais. Eu acredito que seja assim, eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ter aquele principal objetivo como principal hábito da nossa rotina, mas não precisa se culpar, né? Por alguns meses mesmo, às vezes eu ficava olhando e pensando, gente, eu não vou... Igual o vídeo anterior, se vocês não viram, vejam, por favor, que esse vídeo tá muito legal. Eu fui foram 3 dias comigo esse vídeo, né? E no segundo dia eu fui a um show. Então, nunca eu iria fazer isso na minha vida. Falei, eu não faço isso. Dia de semana é dia de rotina, é dia de hábito, cumprido certinho, agenda certinha, dando check na agenda, e nunca que eu iria. Mas eu apliquei isso na minha vida, então ter uma vida social sem culpa. Naquele momento, eu vi que eu preciso equilibrar as coisas, então não é só estudar, não é só ficar tentando manter uma rotina, é importante sim. E aqui, né, que vem o equilíbrio, o segredo do equilíbrio. Então, não é se isolar a vida social, mas também não é ficar só presa estudando, não é só presa a estudo e trabalho. A gente precisa sim ter esse momento de diversão, de ver os amigos, de rir, de sair um pouco, ver novas pessoas, conhecer novos lugares. Isso faz bem para nossa alma, faz bem para nossa cabeça, nossa mente. E por incrível que pareça, isso recarrega as nossas energias e faz nos dar mais gás pra gente atingir os nossos objetivos. Resumidamente, conciliar tudo não é sobre perfeição, é sobre constância, é sobre disciplina também, tá? Trabalha, estuda, viva, tá? Eu também estou nessa fase de viver, de tentar conciliar tudo, estudos, trabalho, viver. Lembra que você é um ser humano, você não é uma máquina, tá? Acho que a gente fica muito sobrecarregado, às vezes a gente precisa dar esse respiro, saber equilibrar, ter disciplina, ter constâncias nas suas tarefas. Então, se eu puder dar essa dica, se eu puder fechar esse vídeo com 3 dicas, ter a clareza da onde que você quer chegar, definir os seus hábitos, né? Ter um checklist todo dia, definir qual que é a sua rotina, e a terceira é ter disciplina e constância. Então esses seriam os meus 3 pontos chaves que eu poderia te dar. Tenha clareza para saber aonde que você quer chegar, tenha clareza dos seus objetivos, defina quais serão os seus hábitos, que será a sua rotina. Então, estudar de manhã, estudar à tarde, ir para a faculdade à noite, sair aos finais de semana. Diga não quando é para dizer não. Então, se às vezes não dá para sair final de semana, às vezes não vai dar para você sair no meio da semana, então diga não para atingir os seus objetivos. E a última coisa é tenha constância e disciplina para você cumprir todos os dias as suas metas, para que você consiga atingir o seu objetivo. Se você curtiu dessas dicas,
curta, comenta, compartilha, tá? Compartilha com aquele amigo que está prestes a surtar. Estamos voltando, gente. Estou bem feliz de estar de volta gravando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!